Olá pessoal, vamos continuar com o estudo de superfícies paramétricas. Agora vamos calcular o que é uma integral de superfície. Primeiro, vamos lembrar como a gente definiu uma integral de linha. Para uma integral de linha, a ideia era calcular uma integral de uma função que está definida no espaço, isto é, que o domínio é o espaço, e a imagem são os números reais, isto é, uma função escalar que se chama, ok? Para essa função escalar, conseguimos definir uma integral só sobre os pontos de uma curva, de forma que, se a curva está parametrizada por uma função vetorial, isto é, r de t, a função vetorial que parametriza a curva, então nós definimos isto daqui que se chama de integral de linha como a integral entre em um intervalo da função escalar nos pontos definidos pela parametrização, vezes o comprimento da derivada da parametrização. É assim como a gente calcula essa integral de linha. Nós podemos fazer algo de forma similar com uma superfície. Isto é, vamos a calcular uma integral de superfície, ou a integral de f sobre os pontos de uma superfície. E vamos fazer de uma forma similar ou parecida à integral de linha. Então, vamos a considerar uma função escalar que depende de vetores com componentes x, y e z, e uma superfície paramétrica, S. Então, para essa superfície e essa função, se S, a superfície, é parametrizada por uma função vetorial, como é uma superfície, a parametrização depende de dois parâmetros, a função vetorial depende de dois parâmetros. Para essa superfície paramétrica, vamos a definir a integral de superfície, que é uma integral dupla sobre a superfície da função f, que depende de x, y e z, de S, ok? Isto nós vamos a calcular como, vou escrever embaixo, integral dupla sobre o domínio da parametrização e a função calculada nessa parametrização, f de r v, ok? Isto vezes, agora é o comprimento de produto vetorial entre as derivadas parciais em relação aos parâmetros da parametrização, ok? dA, onde dA é a diferencial de área definida pelos parâmetros U e V, ok? Este daqui se chama de integral de linha, integral de superfície. Ok? Isto de acá, que nós chamamos de integral de superfície, e nós calculamos dessa forma. Agora vamos entender um pouco como é esse cálculo. Primeiro,
Si S, a superfície parametrizada, pela equação, pela função vetorial R, como uma superfície, como falei, ela depende de dois parâmetros, igual a x, que depende de u e de v, uma função, uma função componente na direção y, outra função, epsilon de u e v, na direção j, mais a função c de u e de v, na direção k. Okay? Se S é parametrizada por essa função vetorial, então vamos começar por entender o que é f de R u e v. Isso nós vamos calcular como f na parametrização, isto é, x de u e v, onde esse daqui é a função x que está na componente de y, na direção de y, epsilon de u e v. Vamos a pegar a função paramétrica e vamos a calcular a função f e também para c. Isso é o que significa esta parte, ok? Depois, nós sabemos calcular os vetores tangentes, RB, RU, é igual a derivada parcial de a função vetorial R, S de K, em relação a U, ok? E isso é, lembra, parcial de x relação a y, mais parcial de epsilon relação a u, na direção j, mais a parcial de c relação a u, na direção k. E a outra derivada parcial, o outro vetor tangente é r de b, rb, parcial da função vetorial r em relação a b, e de novo, parcial x, agora em relação a b, na direção y, parcial epsilon em relação a b, na direção j, e a parcial de c em relação a b, na direção k. E claro, o produto vetorial RU com RB vamos calcular da forma usual, e JK, nas primeiras componentes é parcial de x em relação a u, parcial de x em relação a u, parcial de c em relação a u, e a segunda linha é formada pelas parciais com relação a b, em relação a b. Depois de calcular o determinante, nós vamos a calcular o comprimento desse determinante. Lembrem que as derivadas parciais de uma função vetorial formam uma outra função vetorial também, ok? Estas são funções vetoriais. Assim, em geral, isto de cá, o resultado, vai ser uma função vetorial e todo nós vamos substituir na fórmula, ok? Vamos fazer um exemplo no seguinte vídeo para entender melhor como vamos a trabalhar, como vamos calcular essas integrais de superfície.